Abriu? Tá ao vivo. Abriu. Estamos no ar. Vamos lá, então. Boa noite, pessoal. Estamos aqui com Olavo de Carvalho, Marcel Van Hatten e Percival Pugina. Eu sou Matheus Como Mendes, tenho o prazer, a honra e o privilégio de estar mediando essa conversa. Na verdade, meu trabalho é bastante fácil, é só dar um norte inicial e depois a gente tem três pessoas qualificadíssimas aí para tocarem o debate. Bom, eu gostaria de introduzir essa conversa com algumas considerações e depois a gente segue com a pauta. A pauta é bem simples, tá? São dois pontos. E dois pontos que podem ser tratados ao mesmo tempo, não precisa ter uma ordem como melhor lhes aprouver. O primeiro ponto é a importância do envolvimento do conservador estudioso com a política prática. E o segundo ponto é como aproveitar a onda de candidatos e possíveis deputados liberais e conservadores para formar uma militância que sustente o avanço político-eleitoral. Então, é nesse sentido que eu faço as considerações iniciais deste debate. O processo eleitoral desse ano ele pode ser considerado um marco para nós, né? Pois é um tanto inédito a gente contar com um contingente tão grande de candidatos, digamos assim, de direita, liberais e conservadores. E mais do que isso, que estão dispostos a dizer que são liberais e conservadores. Não vou nem entrar no mérito das diferenças entre liberais e conservadores, porque no momento o perigo que traz o inimigo que nos une é muito mais forte do que as divergências que nos separam, né? Então, finalmente este ano a gente tem algumas boas opções de voto, né? Não são muitas, mas são mais do que a gente já teve aí até pouco tempo atrás. Em alguns estados do Brasil, a gente finalmente não vai precisar votar apenas no menos pior, né? Pelo menos para alguns cargos, evidentemente para senador, governador, presidente, a gente vai votar no menos pior, mas temos algumas opções, sobretudo de deputados. Por exemplo, no Rio de Janeiro, tem o Flávio Jair Bolsonaro, tem o Rodrigo Mesomo. Em São Paulo, tem o Eduardo Bolsonaro, o Coronel Telhada. No Distrito Federal, o Adolfo Saxida. O Paraná está muito bem servido com o Sargento Faur e o Paulo Eduardo Martins, o jornalista. E aqui no Rio Grande do Sul, para deputado federal, a gente tem o Vambert, tem o Ambert de Lourenço, o Onyx Lorenzoni e a governadoria da Cruzes. E para deputado estadual, a gente tem o Marcel Van Hatten, que está aqui conosco hoje nessa conversa. Então, se hoje a gente tem mais opções decentes para votar e se hoje essas opções encontram um público cativo, capaz de entender suas propostas e de apoiá-las, a gente deve, em grande medida, a estes dois senhores que estão conosco, o professor Olavo de Carvalho e o Percival Pugina. Eles foram dois dos pouquíssimos homens que tiveram culhões para nadar contra a corrente esquerdista nos últimos anos e sustentar os valores guiados pela busca da verdade. Graças a ele, hoje, esses candidatos, mais alguns, os candidatos que eu citei, mais alguns, de direita, têm coragem de se manifestar como tais, pois sabem que encontrarão apoio, né? E esse apoio vem de um público, justamente, de um público formado pelo professor Olavo e influenciado por articulistas como o Pugina. Então, graças a eles, hoje a gente tem essas opções, temos mais opções no mercado editorial, nos estudos, nas leituras e nas eleições, né? Então, nesse último campo, que é o que nos toca hoje nessa conversa, ainda são poucas as opções, e talvez tenham surgido tarde demais, espero que não, mas o quadro já é muito melhor do que era até pouco tempo atrás. Então, sem mais delongas, a partir disso eu já encaminho para o primeiro ponto da pauta, que é o envolvimento do conservador com a política prática. Em primeiro lugar, é preciso dizer que os liberais têm sido muito mais atuantes no campo eleitoral este ano do que nós, conservadores. Eu posso falar isso de cadeira porque eu participo da campanha do Marcel, tenho a honra de ajudar na campanha do Marcel, deputado estadual no Rio Grande do Sul, e julgo o Marcel como um conservador, porém liberal no que diz respeito à economia. Assim como eu e boa parte do pessoal que está nos assistindo. Contudo, a campanha do Marcel, ela recebeu um envolvimento, uma ajuda muito grande de mais liberais do que de conservadores. E, como eu disse antes, é momento de união, mas até nem é por divergência, é simplesmente pelo caráter de cada tipo de estudioso, de pensador, enfim.
Então, por exemplo, graças à influência e aos estudos que nós, alunos do Olavo, desenvolvemos, graças à influência dos estudos que a gente desenvolveu com o Olavo, há hoje em Porto Alegre a Confraria de Artes Liberais, que mobiliza um bom contingente de estudiosos, é tocado pelo Renan Martins dos Santos e pelo Marcos Boeira. Ou seja, no campo da formação, ou melhor dizendo, da reformação intelectual, a gente vai, acredito que muito bem, contudo o envolvimento político ainda é mínimo, e é justamente esse o problema, né? Então, o que fazer para irmos além dos estudos, influenciarmos a realidade que nos cerca no campo do poder decisório, antes que as decisões sejam tomadas no sentido de nos tirar até o direito de estudar? Então, a partir disso, eu deixo esse questionamento, né? Vou repetir, é o que fazer para irmos além dos estudos e influenciarmos a realidade que nos cerca no campo do poder decisório, antes que as decisões sejam tomadas no sentido de nos tirar até o direito de estudar. Então, vamos seguir com intervenções livres, como melhor aprover aos senhores. Apenas gostaria que começássemos esse primeiro ponto sobre a importância do envolvimento do conservador com a política, com o Marcel, falando da sua própria experiência, o que ele tem a dizer sobre isso, pois é ele mesmo um político, um sujeito conservador, de ideias economicamente liberais, mas um estudioso de direito, um cientista político. Então, acho que a gente pode começar daí, Marcelo. Obrigado, Matheus. Boa noite a todos os que estão assistindo a esse hangout histórico. Fico muito contente com a presença do professor Olavo de Carvalho, também da sua casa em Carson, Virgínia, nos Estados Unidos, Percival Pugina, de sua casa em Porto Alegre, Matheus também em Porto Alegre, e eu aqui em Dois Irmãos. Matheus, colocaste muito bem, o envolvimento direto na política, por mais que tenhamos bons candidatos Brasil afora, e estou aqui no Rio Grande do Sul colocando a cara para bater, e não é a primeira vez, a terceira vez que concorro a deputado estadual. Já fui vereador na minha cidade, aqui de Dois Irmãos, fui eleito aos 18 anos de idade, já faz 10 anos então que estou na vida política de alguma forma, ainda que com algumas interrupções, como durante o período que eu cursei meu mestrado em ciência política na Holanda, na Universidade de Leiden, e participei também ativamente do movimento estudantil. O movimento estudantil, na verdade, está tão queimado dessa forma, justamente por ser monopólio da esquerda nas universidades, mas nós conseguimos com uma chapa que defendia as liberdades individuais, a democracia, enfim, e sobretudo os estudantes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e não os militantes de um determinado partido político de esquerda. Conseguimos vencer na URGS em 2009 e quebrar uma hegemonia de 40 anos da esquerda radical na liderança do diretório. Percebe-se que não é fácil o engajamento de pessoas que têm essa visão de mundo como a nossa, uma visão de respeito a valores que deram certo ao redor do mundo, valores que nações desenvolvidas em geral respeitaram e que o processo histórico demonstrou serem os mais corretos. Mas, por outro lado, se não é fácil o envolvimento, o instinto de sobrevivência atual no Brasil, sobretudo as pessoas conscientes, tem levado mais pessoas a perceber que a nossa omissão tem piorado a situação. E pior a situação ninguém quer, a gente está realmente estamos abaixo do fundo do poço, e o envolvimento político, justamente em virtude dessa situação calamitosa, ainda que com uma militância muito incipiente, insuficiente em muitos casos, como o professor Olavo também vem alertando há muitos anos, esse envolvimento político, apesar desses problemas, ele é absolutamente necessário, a meu ver, porque nós precisamos atuar dentro do sistema político de alguma forma para tentar resgatar o pouco de democracia que ainda nos resta no Brasil. Gino, Olavo? Vamos lá. Bom, então, falo eu, tá bom. Bom, então, em primeiro lugar, queria começar com uma explicação de qual é a minha posição dentro desse quadro, o que eu estou fazendo aí, né? Desde logo é o seguinte, as coisas que eu escrevo e falo, elas têm dois públicos distintos. Você tem um público de alunos e estudantes, que são mais ou menos 3 mil pessoas, e exige um público mais amplo, que é atingido pelos artigos, pelo Facebook, etc., e creio que chega aí a 100 mil pessoas. Então, evidentemente, quando a gente está falando para dois públicos distintos,
surge uma série de superposições e de confusões no meio. Com relação aos meus alunos, o destino que eu previa, que eu esperava para eles, era a de criar uma nova intelectualidade brasileira, muito mais séria, mais sólida do que a que existe atualmente, isso até independentemente de qualquer questão política. E eu considero que isso é até mais urgente do que qualquer participação política. Porque você diz que nós já passamos do fundo do poço, eu digo, bom, culturalmente nós já passamos do fundo do poço há 20 ou 30 anos. Você pode ver que o Brasil é um país sem literatura superior hoje, não tem mais. Quando você vê o movimento literário, cultural aqui nos Estados Unidos, que é uma coisa pujante, assim, de dimensões oceânicas, e vê que no Brasil não tem nada, quer dizer, no Brasil o que sobrou? Sobrou o Luiz Fernando Veríssimo, o Arnaldo Jabor. É um negócio calamitoso, muito mais do que a situação política. A situação política se tornou calamitosa nos últimos anos, no segundo mandato Lula e no governo Dilma. Mas a situação cultural já era calamitosa 30 anos atrás. Quando eu publiquei o Imbecil Coletivo, já era calamitoso. Hoje está pior, porque hoje já tem o filho do Imbecil Coletivo. Né? O Imbecil Coletivo era pessoas inteligentes normais, que se reuniam para se imbecilizar. Agora não precisa mais, porque já está imbecilizado, já vem imbecilizado. Então até dá saudade do Imbecil Coletivo. Dava para discutir ainda com a Marilena Chauí, com o Emir Sader, tá, mas quando aparece, né, tipo que me fala de Emir Safado, agora acabou. Não dá mais o que discutir. Tem que dar um pontapé na bunda e pronto. Né? Então, eu acho que eles tinham uma missão a cumprir na esfera puramente intelectual. E eu pedia o seguinte, não se metam em discussões políticas, fiquem quietinhos no seu canto, se preparem, adquiram solidez intelectual, não importa quanto tempo vai levar, e depois vocês se manifestam. Por outro lado, havia o que eu tinha a dizer ao público mais geral, diagnosticando a situação política do momento e dando uma ou outra sugestão do que é preciso fazer, sem nenhuma presunção de dirigir grupos ou de eu mesmo formar militância. Deus me livre, não tenho nem vocação, nem tempo, nem capacidade para isso. Mas essa diferença aí é marcada pelo seguinte, a diferença que aparece entre ideologia e ciência, ideologia e conhecimento. O discurso ideológico, por mais verdadeiro que ele seja em certos momentos, ele tem limitações intrínsecas. Ideologicamente, tem coisas que você não pode falar, porque elas podem ser verdadeiras, mas não convém falar no momento. Na esfera da atividade intelectual, você não pode ter essa limitação. Você não pode dizer só o que é conveniente. Você tem que estar livre para especular qualquer coisa. Eu mesmo, muitas vezes, tomei certas atitudes que provocaram escândalo nos meios conservadores. Por exemplo, quando eu entrei naquela discussão com os pastores, que o homossexualismo é antinatural, né? E eu dizia, bom, pode ser antinatural no sentido bíblico, mas se você diz que é antinatural no sentido científico atual, você está mentindo. Então, a gente na esfera intelectual tem que estar livre para poder dizer essas coisas, ainda que sejam politicamente inconvenientes naquele momento. Ao passo que na esfera da militância, você tem que medir as suas palavras e dizer somente aquilo que reforça a sua posição. Então, vamos dizer, entre esses dois públicos, as recomendações que eu dava eram completamente diferentes. Porém, nesse ínterim, a situação política se precipitou, se agravou tão formidavelmente, que mesmo aqueles que estão empenhados apenas na esfera do estudo, e cuja atuação é de muito mais longo prazo, eles têm que se mexer e fazer alguma coisa, porque senão daqui a pouco não dá nem para continuar o nosso curso. Esse é o ponto. Então não foi uma escolha que nós fizemos. Eu pessoalmente, eu não tenho o menor interesse em formar militância, mas eu vejo que é uma necessidade absoluta. Por quê? Porque desde o tempo do regime militar, a direita se desmantelou completamente. Os próprios militares tomaram a iniciativa de fazer isso. Quando você vai ver, eles boicotaram todos os líderes da direita, como o Lacerda, o Adhemar de Barros, né? Isolaram esses caras, ou cortaram as suas carreiras políticas completamente. Na esfera universitária, boicotaram os intelectuais de direita e encheram de dinheiro a esquerda, que eles diziam pacífica, naquela ilusão de dividir a esquerda. O que você quer dizer? Pensa, vou dividir a esquerda. Não, a esquerda cresce por divisão, a esquerda cresce por cisparidade, tá entendendo? Ela se desmembra. Então, quando você quer dividi-la, você está fortalecendo. Mas os milicos não sabiam disso, não entendiam porra nenhuma do negócio.
e então deram apoio à esquerda, ao Partido Comunista Brasileiro e aos seus pseudópodos todos, na ilusão de jogá-los contra a guerrilha, né, sem saber, internamente no Partido Comunista, o pessoal já sabia, a turminha do Prestes já sabia que os guerrilheiros eram apenas boi de piranha. Nós vamos botar esses caras para morrer, eles vão lá na frente, o governo fica combatendo eles, enquanto isso a gente vai crescendo aqui por trás e ocupando tudo, que foi exatamente o que eles fizeram, e deu certo. Então, como isso aconteceu, a esquerda ficou com o monopólio das manifestações de rua, monopólio da militância, monopólio das ONGs, monopólio de tudo. Isso criou uma situação terrivelmente anormal não só para nós, anormal para eles também, porque a ausência de oposição, né, os enlouqueceu. A glória começou a subir a cabeça, começaram a achar que são onipotentes, que podem fazer tudo, e eles viraram aquilo que dizia o Antônio Gramsci, o poder onipresente e invisível. Então, do dia para a noite, eles querem assim, mudar os hábitos sexuais da população, mudar a identidade pessoal, mudar todo o direito de família, querem virar tudo de cabeça para baixo. É claro que estão loucos, é claro que neste empenho de revirar tudo, eles estão indo contra a natureza das coisas e proclamando, isso é que nem aquele filme do Woody Allen, filme Bananas, né? O sujeito toma o poder e diz, qual é o primeiro decreto? Primeiro decreto, de agora em diante todas as crianças de 13 anos passarão a ter 8, e hoje em diante todas as roupas de baixo passarão a ser roupas de cima. E são os decretos. E o que esse pessoal está fazendo é mais ou menos isso. Quer dizer, eles perderam o senso da realidade, perderam o senso de medida, perderam o senso do ridículo, e estão, assim, é a revolução dos loucos, é que nem o Dr. Mabuse. O cara está lá no manicômio judiciário, e de dentro do manicômio judiciário ele cria a revolução dos loucos, os loucos tomam o poder na cidade. Isso já aconteceu. Então nós temos que agir para parar essa coisa, por menos vocação que tenhamos para a política. Então alguma ajudinha nesse negócio, todo mundo vai ter que dar. É isso que eu tinha a dizer. Obrigado, Olavo. Cugina. Eu entendo perfeitamente a exposição que fez o Olavo, esses dois campos que ele situa, que são muito nítidos, muito compreensíveis e muito necessários, né, para a atualidade brasileira. A importância do primeiro campo que ele mencionou ressalta do fato de que, nos últimos anos, a efetiva oposição que a sociedade brasileira viu agir, as vozes que a sociedade brasileira reconheceu como sendo de oposição ao que estava em curso no Brasil, é ou não é, Olavo? Quem fala em divergência é a intelectualidade brasileira. Residual, pequena, muito aquém das necessidades, com insuficiente expressão no meio acadêmico, mas ainda assim, através de algum veículo, de algumas pessoas, alguns livros foram escritos, alguns articulistas, colunistas, comentaristas, formadores de opinião, foram a voz perceptível pela sociedade. No entanto, como estas no campo do intelecto, tentando formar a opinião pública, mas vivendo dentro de uma realidade política, que é partidária, que é institucional, não encontrava repercussão neste espaço. Falava para a sociedade, mas não era entendida pelos partidos políticos, ou pelo menos não tinha sintonia com os partidos políticos. Só que a política acaba acontecendo, sabemos nós, através das instituições que estão aí. Por isso a oposição brasileira partidária ficou destroçada por falta de interlocutores, por falta de quem por ela falasse, por falta de algumas vozes que conseguissem expressar ideias melhores para o Brasil, capazes de identificar, né, que estavam incidindo, que o Brasil nos quais o Brasil vem incorrendo, né, através das conduções que vem recebendo por parte das autoridades e dos detentores do poder em todas as esferas do poder. Essa distância que se estabeleceu não fez outra coisa que não cristalizar o poder que já estava estabelecido. Ou seja,
Falamos para muitos, mas isto não se expressa em ação política, em representação parlamentar, em capacidade de influência nas esferas do poder. Esse é um ponto que eu considero que é crucial. Há uma distância entre aquilo que o brasileiro pensa e o modo como o brasileiro vota. E ele vota como vota, reforçando a posição do governo que está aí com a sua corte de aduladores e de negociantes do interesse público. Essa sociedade vota porque não tem alternativa que eles digam, não, esta pessoa está expressando o meu ponto de vista. O Brasil hoje, na verdade, tem dois problemas sérios. De um lado é o Partido dos Trabalhadores, que se assenhorou do poder usando dos mecanismos que o Olavo menciona para fazer o serviço errado e o serviço sujo, formando a sua militância e formando a intelectualidade dentro das universidades. E, por outro lado, uma oposição que talvez tenha até uma certa inveja daquilo que o PT conseguiu fazer. Puxa vida, eles fizeram aquilo e eu não consegui fazer. Então, a oposição brasileira hoje, ela é, vou usar a palavra do Olívio Dutra, esgualepada, né? Ela está mutilada. Ela não consegue dizer muito bem a que vem. Ela simplesmente é a outra alternativa para aquilo que está aí. Nesse sentido, por exemplo, eu saúdo o fato de que estamos tendo algumas pessoas que saíram do mundo da intelectualidade e foram para a frente de batalha. E aquela imagem, né, muito forte do Marcel, com o megafone, falando alto contra uma alta dirigente do Partido dos Trabalhadores, uma deputada federal, e fazendo com que ela silenciasse e se retirasse, ela, de algum modo, representa isso. Representa o chamado, olha, é preciso fazer mais, é preciso entrar na trincheira em que eles estão hoje como senhores absolutos. Porque no momento em que eles se sentiram senhores absolutos nessa trincheira, eles passaram a ser e agir como se donos do Brasil fossem, desprezando, a meu juízo, a maioria da sociedade brasileira, que não pensa como eles, não concorda, mas se vê sem alternativa no campo da política. O ponto é justamente esse, isso, o que o Olavo falou, que a situação chegou num ponto em que se ninguém fazer nada, daqui a pouco a gente não vai nem poder mais estar estudando, nem poder mais estar vendo o curso do Olavo, fazendo esse tipo de debate que a gente está fazendo agora, justamente por isso da inércia da nossa oposição política e da falta de vazão para as boas ideias, enfim, para as ideias que poderiam dirigir melhor o país, simplesmente porque não há um público formado para isso. Não adianta o sujeito falar em redução de tributos, em parar com esse afã de distributivismo que o governo federal tem imposto, se ninguém vai entender isso, ou vai entender de uma maneira enviesada, de uma maneira errada. A gente viu, eu estava junto com o Marcel no evento da Maria do Rosário, em que nós estávamos em uma meia dúzia de pessoas, tinha um pouco mais do que isso, fazendo campanha para o Marcel no principal parque de Porto Alegre, totalmente tomado por petistas, por comunistas, por socialistas, de partidos representantes desses fundamentalistas, o parque totalmente tomado e só nós ali que destoávamos, e o Marcel teve a coragem de chamar para o embate a Maria do Rosário, e aquilo ali foi bem simbólico do momento que a gente vive. Uma pessoa tendo a coragem e tendo o respaldo do seu preparo intelectual para isso, e algumas pessoas querendo apoiar, mas não sabendo muito bem como, nós não temos experiência e militância, e várias pessoas olhando em volta, aplaudindo discretamente, aprovando entre dentes, sem saber muito bem como reagir, como apoiar aquilo. E quem foi acossado acabou saindo, a ministra, absurdo esse, a ministra Maria do Rosário acabou fugindo, seus militantes acabaram vindo para cima
aquele negócio de sempre, chamando o Marcel e nós que estávamos juntos de fascistas e tal. Mas foi um momento bem simbólico do que a gente está vivendo hoje no Brasil, né, Marcel? Eu tenho uma frase que o próprio Pugina disse numa discussão nossa no WhatsApp a respeito desse episódio, e eu tenho utilizado desde então. Ele diz que quando o PT, vê se concorda, professor Olavo, quando o PT utiliza o megafone é lindo, popular e democrático. E quando nós temos a mesma audácia, só que não para falar mentiras como eles falam, mas para expor a verdade dos fatos, nós somos fascistas, racistas e radicais. Então é uma diferença grotesca que se vê. A gente, quando toma esse tipo de atitude, que de fato não é uma atitude muito comum no nosso meio, nós estamos muito mais acostumados a enfiar a cabeça nos livros e defender as nossas ideias na área cultural, que realmente no Brasil hoje está totalmente destroçada, para quem pensa como nós, está começando a renascer das cinzas nos últimos anos, e o embate político, o embate prático realmente nas ruas, ele é muito raro, mas tem sido aplaudido. Desde o episódio da Maria do Rosário na Praça da Redenção, a minha página no Facebook, que antes vinha contando com um acréscimo gradativo no número de curtidas, já era uma campanha a deputada estadual pelas redes sociais bastante exitosa. Nós iniciamos a campanha com minha página em torno de 2.000 curtidas, estávamos em torno de 4.000 naquela época. Logo depois do episódio, houve um pico de acesso à minha página, de curtidas, e que hoje nos deixa na liderança também, no nível de engajamento nas redes sociais entre todos os candidatos a deputado estadual no Rio Grande do Sul, com mais de 10.000 curtidas a página. Isso demonstra que há, de fato, uma necessidade da nossa sociedade de encontrar vozes que digam aquilo que todos têm engasgado na sua garganta, que digam de forma clara que a ministra Maria do Rosário, ela defende bandido, e claro, ela tem a liberdade de expressar-se dessa forma, de defender bandido. Costumo dizer, ela tem esse direito, por mais que eu deplore este fato, mas eu também tenho o direito de dizer que eu quero a defesa da família, eu quero mais segurança para a nossa gente, dizer isso de forma clara, de forma que chegue realmente à população que compactua desses valores. Direitos humanos hoje são apenas para criminosos e não para o cidadão de bem, e a inversão de valores hoje no Brasil é total. E é engraçado, professor Olavo, e aí eu passo a bola novamente para o senhor, que o segundo pico de acesso da página, depois do vídeo da Maria do Rosário, foi justamente quando eu fui à Polícia Civil e registrei um boletim de ocorrência contra aqueles que me chamaram de fascista, contra aqueles que me chamaram de nazista, contra quem me chamou, quem inclusive me chamou de branquelo de merda, e por aí foi, com perdão da palavra, não foi utilizado por mim, mas por detratores, e fui registrar um boletim de ocorrência justamente para que pudesse subsidiar depois com esse boletim um processo judicial movendo contra as pessoas para demonstrar que estão indo longe demais. E esse também foi o segundo pico de acesso à nossa página, o segundo pico de popularidade, justamente porque há uma aprovação a esse tipo de atitudes. Nós temos que quebrar esse monopólio da esquerda de que eles estão sempre, que são eles os donos da verdade, eles podem nos processar, eles podem falar tudo o que eles querem e fica tudo por isso mesmo. Não pode. Professor Olavo. Você fez muito bem de processar esses caras. A gente sempre tem que reagir na esfera judicial. Os camaradas não imaginarem que eles têm o direito de falar o que quiserem, xingar quem quiserem, insultar, difamar, e nunca vai acontecer nada. Agora, tem uma nuance aí. Se o sujeito chama de fascista, bom, fascista é uma palavra elástica, pode dizer qualquer coisa, mas se chama de nazista, nazismo no Brasil é crime. Então, há uma imputação criminal. Tá certo? Então, isso aí é crime de calúnia, não é só difamação. O negócio é mais grave. Então, falou nazista, meta ele um processo. Se chamar só de fascista, bom, eu já tenho a resposta, fascista é a mãe, ponto, acabou. Mas se entrou no negócio de nazista, bom, aí já tem que ir para a justiça. Né? E quando chamou de branquelo, não sei do que, bom, aí é racismo mesmo, então tem que ir para cima do cara. Tá certo? Agora, você vê que durante 20 anos, esse pessoal ocupou um espaço vazio, arrombou uma porta aberta e ocupou um espaço vazio. A única oposição que eles tinham, e o Pudina é testemunha disso, porque ele viveu a mesmíssima situação que eu, era oposição cultural e jornalística, não tinha oposição política.
Nós não tínhamos respaldo de partido nenhum, de organização nenhuma, nós éramos apenas indivíduos que estavam lá escrevendo aquilo que estávamos vendo. E a situação era tão anormal, que a própria esquerda ficou desorientada, sua onipotência. Então, eles não conseguiam acreditar que nós éramos apenas indivíduos isolados. Eles tinham que imaginar que por trás de nós havia organizações poderosíssimas. Não é isso? Então, nos associava às vezes com pessoas e grupos que a gente nem tinha ouvido falar, tá certo? Só para dar a impressão de que nós éramos uma força coletiva, quando nós éramos só nós mesmos. Não é isso? Então, acontece que, tanto eles quererem ver por trás de nós uma força política organizada, essa força está se organizando por si mesma, sem que a gente faça nada. Não é isso? Você vê, a iniciativa como essa do Marcel, não fui eu que falou para o Marcel fazer nada, ele fez o que quis. Outros grupos que estão se organizando e agindo, também não fui eu, eles estão fazendo o que querem. Mas é uma coisa natural para a gente ocupar esse espaço que ficou vazio durante muito tempo. Isso vai ter que acontecer. Quer dizer, não é natural haver uma posição na qual você tem só um partido que domina tudo e ainda está com medo de uma oposição inexistente. Eles tinham tanto medo que eles tinham que inventar que eu era agente da CIA, do Mossad, que trabalhava para os Rockefeller, coisa desse tipo, né? Quer dizer, é fantasia, pura fantasia. Por que tinha essa fantasia? Porque a própria situação de dominadores monopolísticos os induzia à loucura. Era tanto poder que eles ficavam doidos, entendeu? Então, não é possível que a gente esteja dominando tudo, deve ter uma força terrível do imperialismo nos acossando, porque esse pessoal é covarde. Essa esquerda é monstruosamente covarde o tempo todo. Você vê em 64, dia 31 de março, os milicos saíram na rua, a comunistada ouviu dizer que tinha tanque na rua, tudo correu para dentro das embaixadas. Quantas pessoas milicos mataram no golpe? Ninguém. Não deram um tiro. Mas a comunistada toda fugiu para dentro das embaixadas. O Prestes fugiu tão desesperado e com tanta pressa que esqueceu em casa as cadernetas com os endereços de todos os líderes do partido, depois foram todos presos. Então, eu acho que esse ato de covardia do 31 de março deixou marcas profundas neles. Então, até hoje, eles, quando estão com muito medo, eles têm que inventar um inimigo imaginário muito poderoso para justificar o medo que sentem. É uma reação puramente histérica. Graças ao surgimento dessas correntes novas, liberais, conservadoras, que agora estão com um monte de candidatos que não existia antes, a situação está voltando ao normal. Quer dizer, tem uma força política contra outra força política. Não é uma força política monopolizadora contra 2 ou 3 indivíduos, como era antes. Então, olha, o que vocês estão fazendo já é sanear o Brasil de alguma maneira, já é devolver a situação, a política, à sua normalidade, que é a concorrência entre forças existentes, não entre uma força existente e uma força imaginária. Esse longo monopólio que o PT estabeleceu no Brasil, né, se prolongou por tanto tempo, porque isso começou bem antes nos 12 anos de governo petista que tivemos até agora, mas o PT chegou a produzir 12 anos de governo em virtude daquilo que fez antes, né, preparando o seu caminho para o poder. Isso foi tão prejudicial ao Brasil, esta omissão política, né, de um grupo ou dos partidos políticos que se desenhassem do centro para a direita, né, que em parte foram cooptados porque são venais, né, foram adquiridos e comprados no balcão de negócios que o PT estabeleceu, né, numa crise de realismo cínico, né, que não se confunde com o realismo sadio, mas um realismo cínico, comprou tudo que podia comprar para fazer uma base de apoio parlamentar e, a partir daí, mandar no Brasil. Já controlava, como partido de massa, né, controlava a sociedade por baixo, passou a controlar a sociedade por cima, né, estabeleceu uma hegemonia completa sobre a sociedade. Dominou a linguagem. Nós temos assistido aqui, e o Marcel deve ter observado isso também, e o Matheus, e aqueles que nos assistem, que são do Rio Grande do Sul, né, os debates entre os candidatos ao governo do Estado, né, e existem palavras aqui que parecem que não podem ser pronunciadas em casa de família. Entende? Como economia de mercado, né,
empreendedorismo, mérito, meritocracia, pedágio, privatização. O PT varreu essas palavras do vocabulário como se fossem palavrões. E pense o candidato que está na tribuna, que está falando, se manifestando na televisão, num debate ou no horário político. O que pensar a respeito disso não pode mencionar estas palavras porque elas acertaram o imaginário popular e coletivo de uma forma tão negativa que a consequência disso é derrubar o Estado como um todo. Ou seja, o Rio Grande do Sul vai de mal a pior, ele só aceita conceitos políticos que sejam os mais danosos para a nossa economia e para o desenvolvimento. Né? O Rio Grande do Sul e o Brasil, em boa parte também, assumiu a ideia de que é o capitalismo, a economia de mercado que gera miséria, e não o socialismo. É uma completa inversão da realidade. Onde existe miséria é porque não tem capitalismo. Quando tem capitalismo, a miséria tende a diminuir. Mas eles vendem para a sociedade a ideia oposta, quer dizer, é o capitalismo que produz miséria. Não se dão ao trabalho, os idiotas, de olhar o mapa da fome no mundo, para ver que onde tem fome no mundo, exatamente ali não tem empresa, não tem mercado, não tem capitalismo, não tem nada, não tem nem Estado organizado. Tem um Estado, mas é um Estado espolhador dos que estão aí. Enfim, esse trabalho tão nefasto, né, esse manuseio da linguagem, puxa o Brasil para baixo, e nós estamos agora chegando ao fundo do poço. Esgotou-se daquela segunda frase de Margaret Thatcher, gastaram todo o dinheiro que tinham. Né? E agora nós estamos batendo no fundo do poço. A conta vai ser paga no ano que vem. E eu acho que é necessário realmente que nós tenhamos, a partir do ano que vem, pelo menos um número razoável de parlamentares falando aquilo que a sociedade brasileira precisa ouvir nas tribunas dos parlamentos, nos programas de rádio, com a autoridade de quem chega ao parlamento com voto, de quem chega ao poder através do voto, para tentar mudar um pouco essa mentalidade brasileira, né, que está muito contaminada pela bananeira bolivariana, sul-americana, cocaleira, petralha, né, que é o que hoje domina a linguagem política no Brasil. Marcel. Sim. É interessante também falar sobre o discurso político, que vocês falaram sobre o domínio da esquerda no discurso político na língua, e como nós temos que inverter isso. Eu fiz um post na minha página ainda hoje à tarde, que foi um dos de maior sucesso recente, contando um pouco a minha experiência de fazer campanha no restaurante universitário, na fila do restaurante universitário da URGS. E ali vários estudantes receberam meu material de campanha. O meu material de campanha, o título era Menos Marx, Mais Segurança. Justamente porque os campi universitários hoje na universidade são alvos de bandidos o tempo todo, e a reitoria se nega a assinar um convênio decente com a Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul para propiciar segurança dos estudantes dentro dos campi, né? Porque em virtude de preconceito ideológico, aquela história de vamos voltar à época da repressão do regime militar, não podemos botar com polícia dentro do campus. Enquanto isso, estudantes são roubados, assaltados, estuprados, e em virtude de um segmento a uma ideologia atrasada que não deu certo em nenhum lugar do mundo. Entregando meus panfletos, alguns estudantes diziam que já iam votar em mim, justamente por causa da repercussão da nossa campanha, mas diziam de uma forma muito tímida. Enquanto outros que estavam ali na fila diziam abertamente, faziam discursos políticos contra mim. Um deles disse assim, eu não voto em preconceituoso, disse para mim. E eu respondi, não voto em preconceituoso. E eu respondi para ele, preconceituoso acho que é você. Você não me conhece ainda, você tem preconceito contra quem é de direita? Qual é o teu preconceito contra quem é de direita? Não conhece minhas propostas, não me ouviu ainda. Que outro preconceito você tem? Você tem preconceito contra negro? Tem preconceito contra baixinhos? Tem preconceito contra gays? E aí o cidadão esse deu tilt nele, não sabia mais o que responder, sabe? Nós temos que responder esse pessoal, tem que responder na mesma moeda deles. Eles fazem esse tipo de discurso contra a gente, o outro pegou meu folheto e na hora rasgou ele na minha frente, né? E aí eu disse para ele, olha, acho que você está sendo muito mal educado. Ele disse, não, tem direito a protesto.
Eu disse, claro que tem direito a protesto, direito à liberdade de expressão e tem direito, inclusive, à propriedade desse panfleto que eu te dei. Ele é teu depois que eu te dei. Mas ainda assim, eu acho que você foi muito mal educado. Pelo menos assim eu aprendi em casa. E também não houve mais reação. Ou seja, nós temos que responder à altura e retomar o discurso e vencer eles também no gogó nessa hora, porque eles são realmente covardes, eles não têm poder de argumentação, mas a gente é muito quieto. E eu fiz questão de rebater todas essas pessoas que na fila do restaurante universitário me contestavam, não porque eu quisesse puxar briga, não sou disso, é muito menos vencer um debate com esse tipo de argumento, porque não há argumentação possível nessas horas, realmente como tem aquela frase, diz, não se discute com um idiota, porque você se rebaixa ao nível dele e perde pela experiência, né? Mas, por outro lado, é importante fazer isso, porque as pessoas que estão à volta estão acostumadas a ficar quietas e só ouvir, precisam ver que há reação, precisam ver que há formas de se dizer as coisas simples, mas que tomem o discurso para o nosso lado de volta. Agora, nesta eleição, você tem um monte de candidatos liberais, conservadores, etc., ocupando o espaço que ninguém estava ocupando, que estava lá esperando que alguém tomasse. É isso? Então, isso é uma coisa auspiciosa. Porém, nós não podemos esquecer o seguinte: esta eleição presidencial ela é 100% ilegal e inconstitucional. Porque tem duas candidatas que estão vinculadas a uma organização internacional, que é o Foro São Paulo. E a lei eleitoral de 1995 não somente proíbe esse tipo de candidatura, como determina o fechamento dos partidos que estão assim comprometidos com uma entidade estrangeira. Tá certo? Então, o mais certo seria impugnar esta eleição. Seria entrar com tudo quanto é requerimento possível para dizer, não, essas pessoas não podem se candidatar, esses partidos não podem apresentar candidatos e vamos parar com essa passada. Porque enquanto era só, vamos dizer, um lado que estava no Foro de São Paulo, tudo bem, mas agora são dois. Você tem uma candidata que é, vamos dizer, a presidente, e você tem uma falsa oposição que é também do Foro de São Paulo. Mas estranhamente o PSDB não parece disposto. Como é? O PSDB não parece disposto a dar importância para isso. Né? Vou lhe dizer por quê. Porque em 1993 houve uma reunião entre a liderança do Foro de São Paulo e a cúpula esquerdista do Partido Democrata Americano, uma reunião sigilosa, onde estava o seu Fernando Henrique Cardoso. Eu não sei o que combinaram lá. Eu sei que essa reunião só foi noticiada no jornal cubano Grama, edição cubana, não edição internacional. E este jornal, quando eu fui pesquisá-lo, pedi para um aluno meu pesquisar na Biblioteca do Congresso, a edição daquele dia tinha desaparecido, não só da Biblioteca do Congresso, como de todas as bibliotecas subsidiárias da Biblioteca do Congresso. E, coincidência ou não, a diretora da seção latino-americana da Biblioteca do Congresso, naquela ocasião, em 2008, era a mesma pessoa que tinha organizado a reunião de 1993. Então, tem muita coisa escondida aí que um dia virá à tona. Como sempre, a verdade vem à tona tarde demais para fazer alguma coisa. Então, o senhor Fernando Henrique Cardoso ainda nos deve explicação sobre isso. O que o senhor estava fazendo lá, o que vocês combinaram e qual é o grau de comprometimento extraoficial do seu partido com o Foro de São Paulo. O PSDB não é membro do Foro, então oficialmente está limpo. Mas e por baixo do pano? Qual foi o acordo que foi feito? Eles têm que esclarecer isso também. Agora, você vê, a experiência me diz que numa situação onde tudo parece loucura, parece assim que o mundo saiu dos eixos, tá? É porque alguém mentiu e tem alguma mentira que está encoberta. Enquanto não estourar a bolha e vir a coisa à tona, a desordem continua. É como numa família, você tá entendendo? Se tem muita mentira escondida, a família enlouquece, todo mundo acaba brigando. Tá? Então, nós precisamos da verdade por uma questão de sanidade. Não se trata, evidentemente, da verdade sobre a conduta pessoal do seu fulano, a vida sexual, claro. Nem isso, nem vida financeira. Trata-se de atitudes políticas secretas. Veja, o Lula, no discurso de 15º aniversário do Foro de São Paulo, ele confessou que o principal nas reuniões do Foro não era a Assembleia, era vamos dizer, os acordos que eles faziam em segredo entre governantes. Ele, Hugo Chávez, Fidel Castro, etc., etc., para interferir na política de outros países. Só com isso, esse cara já merecia estar na cadeia, porra. Agora, nós aceitamos isso.
durante anos, todo mundo quietinho, não podia nem falar do Foro de São Paulo. Tinha os imbecis que diziam que o Foro nem existia. Tinha outros que eram mais imbecis, e diziam, não, esse é apenas um grupo de debate. Você já viu o grupo de debate assinar resoluções no final? O que é isso, pô? Nós aqui, por exemplo, nós vamos assinar a resolução aqui? Não, nós estamos apenas debatendo. O Foro de São Paulo assinar resoluções unânimes, portanto, obrigantes, resoluções entre chefes de Estado e líderes de partidos, e líderes de quadrilhas de narcotraficantes, guerrilheiros, sequestradores, etc, etc. Então, o Foro de São Paulo é uma organização criminosa de alto a baixo, e é uma organização internacional. E Dona Dilma e Dona Marina estão as duas filiadas dessa porcaria. Então, se nós aceitamos essas pessoas como concorrentes numa eleição, então aceitamos a ilegalidade como um direito. E a partir deste momento, pouco importa quem ganha a eleição. Então, você tem três alternativas. Dilma presidente, o Foro de São Paulo ganhou. Marina presidente, o Foro de São Paulo ganhou. Aécio Neves presidente, o Foro de São Paulo não perdeu. É esta a situação. Eu vou votar no Aécio Neves, mas, como disse, é obrigatório e inútil ao mesmo tempo. Sim. E ao mesmo tempo, bom, isso deixa bem claro a necessidade do que a gente está fazendo aqui hoje, do porquê um relato pessoal, eu digo, diminuir minha carga de estudos para poder auxiliar, para poder ajudar o Marcel na medida do possível, e outras pessoas fizeram o mesmo, porque a gente está chegando numa situação em que daqui a pouco a gente vai estar votando no PT para não votar no PSOL. O PT vai ser o menos pior. A gente está indo de menos pior em menos pior, e o menos pior vai ficando cada vez pior. A situação vai ficando cada vez mais crítica. Logo a gente vai estar votando, e é justamente para isso que existem PSTU, PSOL, PCO, para o PT parecer moderado, parecer bonzinho. Os deputados do PT fazem de conta que são democráticos, aí vai a Luciana Genro, vão o Ivan Valente, os deputados do PSOL, propõem algo escabroso e veio o PT um diálogo e tal, mas daqui a pouco coloca a mesma proposta, como por exemplo dos conselhos populares, que de um jeito ou de outro acaba entrando, e eles acabam dominando toda a situação, todo o contexto político. E também outra questão importante falar, o professor lá falou sobre a questão de sanidade, denunciar por uma questão de sanidade da população, por ser um dever, até mais que um dever com a verdade, um dever quase fisiológico, sobre uma questão que eu queria falar sobre o domínio da linguagem, do porquê, isso eu vejo que nas ações aí da campanha do Marcel, eu tenho visto isso, naquele dia lá com a Maria do Rosário, eu vi também, a gente, não sei se o professor, creio que concorde com isso, a gente tem alguma dificuldade em se impor no debate público, não na escrita, em que nós, com reflexão, acabamos podendo escrever tranquilamente e tal, mas o debate público mesmo, um debate na universidade, na rua, como o Marcel propôs com a Maria do Rosário, e ele conseguiu sustentar, mas nem todos conseguiriam sustentar daquela forma, é que eles dominam os termos chaves, eles não têm medo, eles não têm receio, eles não têm nenhum escrúpulo em mentir. Eles mentem tranquilamente, mentem na cara dura, mentem sem nenhum problema, e a gente fica um tanto atônito com isso. O nosso público, o nosso leitor, as pessoas que não são envolvidas ideologicamente com a esquerda, elas ficam atônitas, não sabem como reagir ante o descaramento dos esquerdistas nas mentiras, na condução dos debates. E agora, na última semana de campanha eleitoral, a Dilma está falando em combate à corrupção. Uma das principais bandeiras dela é o combate à corrupção. Vai ser algo que ela começou e que ela vai levar adiante no próximo governo dela. Então eles mentem tranquilamente, isso deixa a gente meio desbaratinado. Né? E uma nota, o PT fez a sua carreira inteira na base do combate à corrupção. O PT era a grande estrela nas CPIs da década de 90. Em 1993, quando teve aquela CPI que envolveu o negócio de empreiteira, essa coisa toda, o PT naquela época já tinha um serviço de inteligência próprio, mais eficiente do que o Serviço de Inteligência Federal, dirigido
serviço dirigido pelo Zé Dirceu, que é um Qual? agente secreto formado e comprometido com o governo cubano até hoje. Quer dizer que ele é ex-oficial do serviço secreto cubano, faz-me rir. Do serviço secreto cubano, nem que só sai morto. Então, outra coisa, cadê o desligamento dele? Cadê as atas de desligamento? Nada. Então, uma conversa. O homem é um agente do serviço secreto cubano até hoje, montou um serviço secreto para o PT, e esse serviço secreto foi, que tinha lá dossiê de todo mundo, a vida pregressa de todo mundo, foi a base da chantagem que depois eles fizeram com o Mensalão, através do Mensalão. Então, enquanto o PT estava brilhando no combate à corrupção, ele estava já montando um esquema de corrupção 1000 vezes maior do que tudo aquilo que ele estava denunciando. Então era aquele negócio, o nego acusa primeiro para não ser acusado. O bandido acusa primeiro. É sempre assim. E isso é uma coisa que é uma constante na história do comunismo. Eles sempre fizeram isso. Outro detalhe. Um partido que faz acordos secretos com uma organização criminosa para a obtenção de vantagem política comum, mesmo que não haja envolvimento financeiro, já se torna uma organização criminosa ipso facto, na mesma hora. Portanto, o PT é uma organização ilegal, o partido da Dona Marina, o PSB, é outra organização ilegal, os dois tinham que ser fechados e os seus dirigentes postos na cadeia. Isso é a coisa certa. Agora, se nós aceitamos a situação ilegal, vai pegar mal, é melhor a gente fazer de conta que está tudo bem e seguir a disputa democrática. Então você já consagrou que eles têm o direito à ilegalidade. E você perdeu em todas as circunstâncias, mesmo que você ganhe a eleição, você já perdeu. Você consagrou um poder superior à nação inteira. E é isso que o pessoal está aceitando. Tá entendendo? Então vai discutir em quem nós vamos votar. Fala, bom, eu vou até votar para não dizer que não votei. Tá certo? Mas a eleição em si é ilegal e ela tinha que ser impugnada. E esses dois partidos e os demais membros do Foro de São Paulo têm que ser fechados. A lei é a lei. Né? O senhor falou na reação letárgica da suposta oposição. Engraçado que depois do caso com a Maria do Rosário, do Marcial com a Maria do Rosário, algumas pessoas do nosso lado, digamos assim, vieram até nós dizer que a nossa atitude foi antidemocrática, que isso não é fazer democracia, que ela não havia feito nada para nós, que a gente não estava agindo com um senso democrático. Pessoas do nosso lado vieram dizer, apoiadores, enfim. Mas, Matheus, desculpa te interromper. Vai. Não, eu costumo dizer que foi interessante que tu falou sobre, primeiro começar pela questão da mentira. Eles realmente mentem sem pudor nenhum, eles fazem esse discurso ideológico que ele precisa ser baseado na mentira porque ele não consegue ser baseado em fatos. Os fatos comprovam que o marxismo não deu certo em nenhum lugar por onde passou, o socialismo não é esperança para ninguém, aparelham tudo. Né, doutrinam as crianças nas escolas, aparelham ONGs, usam-se de minorias, até a questão do envio de kit gay para as escolas, absurdos, inomináveis que ocorreram durante os últimos anos de governo do PT e que fazem com que a gente perceba que quem está ali no poder, na realidade, está realmente a serviço de uma mentalidade retrógrada que tem início, ou pelo menos tem muito respaldo pelo Foro de São Paulo, vem sendo denunciado há muitos anos pelo professor Olavo de Carvalho. Aliado a isso, nós temos uma classe de políticos profissionais no Brasil, e isso já é de muito tempo, e que são sistematicamente comprados, como falou o Puxina no início na sua primeira intervenção, por quem está hoje no poder. E que realmente tem medo, justamente, de falar aquilo que pensa. E isso é muito difícil, a gente percebe justamente porque é tão difícil a gente ver do nosso lado pessoas falando abertamente aquilo que acreditam, sem medo de perder votos. Essa é uma das grandes preocupações do político hoje, dito de direita no Brasil, a direita praticamente inexistente, de continuamente de perder votos em virtude das opiniões que emitir, porque se perder votos ele perde o futuro mandato, não vai se reeleger. E isso e também em virtude do monopólio da esquerda sobre o discurso, enfim, existe uma série de fatores que estão envolvidos nisso. Então, por esse motivo que nós ouvimos de gente que supostamente está do nosso lado, de que a nossa atitude teria sido antidemocrática, que nós poderíamos utilizar um megafone em plena praça pública para
para falar o que nós falamos de uma maneira honrosa. Mas vem cá, eu não ofendi ninguém, falei a verdade, falei só aquilo que a maior parte das pessoas gostaria de expressar e fomos aplaudidos por uma grande maioria da população pelo que foi feito. Então, quer dizer, são pessoas que estão na política, que supostamente estão do nosso lado, mas estão totalmente dessintonizadas da realidade do que pensa a opinião pública brasileira. Concorda comigo, Pugiro? Marcel, não, só uma coisa antes. Tu falaste que supostamente é o nosso lado. Eu acredito que estejam mesmo do nosso lado. Só que estão contaminados, digamos assim, com essa paralisia que a esquerda incutiu durante tanto tempo no discurso, na gente. O pessoal acabou internalizando isso e não consegue reagir. A esquerda domina muito bem o frame e a gente não consegue sair disso. A gente está saindo, mas até acredito que esteja do nosso lado, né? Só para fazer esse parênteses. Vai, Pugino. Eu recebi hoje uma carta de uma professora que leu um artigo que eu escrevi, onde ela falava sobre o programa educacional, o que nós estamos falando aqui, dentro de uma sala de aula do ensino primário. Não? E ela me dizia aquilo que nós sabemos. Não se pode resolver o problema da doutrinação que está acontecendo lá embaixo, na sala de aula do ensino primário, se não resolvermos primeiro o problema do ensino superior, né, para o magistério, as faculdades de educação, porque ali é que vem todo o fermento marxista para ser depois distribuído nos andares de baixo do sistema educacional. Neste processo, né, nós estamos absolutamente ausentes. É todo um imenso campo de atividade onde nós não entramos. A nossa ausência aí vai produzir efeito contra nós, contra os nossos valores, contra o Brasil com que sonhamos, contra as liberdades que queremos, contra a prosperidade geral que queremos, contra a visão de mundo, de história que temos, né, por muito tempo ainda. Nós não conseguimos entrar. Nós temos uma intelectualidade que está fora da academia, está fazendo um bom trabalho, mas é insuficientíssimo em relação à avalanche que ainda está por vir, que ainda vem por aí, e que depende, a meu ver, de uma reconquista do poder, que é algo que pode estar em curso nesta eleição. Digo, pode estar em curso, porque não podemos esquecer que nós vivemos essa realidade absoluta, que nós temos no Brasil a centro-direita, há 12 anos, vai para a quarta eleição, sendo representada pela centro-esquerda. Que é uma coisa que eu não sei se existe isso em outro país do mundo. Pode eventualmente se produzir uma aliança nesse sentido, né? Mas por tão longo tempo assim, esta representação se sustentar, né, e ser ardorosamente defendida por nós, né, porque, enfim, é o que temos, né, é o mal menor. Eu não sei se temos registro de algo semelhante. E ao mesmo tempo, isso contrasta com o fato de que, se nós fizermos qualquer pesquisa de opinião pública que permita, por meio indireto, verificar qual é a tendência do eleitorado, nós vamos ver que o eleitorado está muito mais conosco do que com ele. Por isso que eu sinto, e eu tenho um amigo meu que é perito em matemática pura, né, e ele está trabalhando casualmente, e de vez em quando me relata alguma coisa, sobre teoria dos jogos, que dentro disso ele joga, Olavo, aquilo que é o poder do argumento contra a força da militância. E ele joga com alternativas ali, não? E ele mostra que a militância tem uma força quase indestrutível. E quem bota mais gente na rua, normalmente mobiliza e obtém um resultado melhor lá adiante. Então, ou seja, a inteligência tem que ser usada também simultaneamente para produzir militância. Porque senão tem razão e perde. Quer dizer, aquele jogo tem razão, aquela brincadeira que se faz, né? Um joguinho de pauzinho, né? Tem razão, perdeu. Né? É nesse jogo que nós temos estado jogando. Então, eu acho que, primeiro, chegar ao poder, organizar a militância, botar time na rua, pegar megafone, fazer um trabalho de convencimento, de organização de base, se feito ainda com qualidade intelectual, tanto melhor. Então, você vê o que mudou nos últimos anos. Durante 20 anos ficou aquele negócio da só oposição jornalística.
Agora mudou porque nós temos já uma oposição eleitoral, quer dizer, entramos na esfera eleitoral. Mas que esferas estão faltando? Primeiro, as ruas, a militância. Nós não estamos nas ruas, estamos em minoria absoluta, porque esse pessoal tem organização fartamente subsidiada. Por exemplo, se querem fazer uma manifestação em Brasília, eles alugam ônibus, o país inteiro mandam gente para lá, porque tem dinheiro que sobrando e nós não temos nada. O nosso dinheiro, aliás. Deixa eu abrir um parênteses aqui, Olá. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Nos botaram na rua em junho e nos tiraram da rua em junho. Exatamente. Nos botaram na rua quando nos chamaram para ir e depois nos botaram para correr. Exatamente. Eles chamaram o pessoal para fazer uma coisa, o pessoal fez outra. Daí eles não gostaram, falaram, volta para casa. Então, são raros casos de manifestação popular espontânea, que é uma coisa quase impossível de acontecer, e aconteceu por um erro de tática da esquerda. Ela achou, vamos protestar contra não sei o que, o pessoal foi lá para protestar contra o PT. Né? Apavoraram e mandaram voltar para casa. Agora, você vê, então entramos na esfera eleitoral, mas faltam vários domínios, onde nós não estamos atuando, ou estamos atuando muito pouco. Primeiro, as ruas. Segundo, as universidades, como você falou. Agora, aí entro eu, porque o meu trabalho é todo para isso, para formar uma nova intelectualidade, que vai ocupar, só que isso leva tempo. Você não pode formar. Para você formar um militante, em 3 meses você forma. Para formar um intelectual, um líder intelectual, leva anos. Quantos anos? Bom, no mínimo 5. Né? Então, agora, eu tenho muitos alunos que estão preparadíssimos para isso, mas eu mesmo os seguro. Falo, olha, não está na hora, vocês têm, antes de vocês saírem gritando, vocês têm que publicar livros, vocês têm que fazer currículo, não só no Brasil, mas internacionalmente, vocês têm que tornar pessoas respeitadas. E daí você fala com autoridade. Porque a influência intelectual vem da obra realizada, não é de uma posição política. O militante, basta ele ter uma posição política, ele pode ser um Zé Mané, um Zé Ninguém, ele chega lá e fala o discurso de acordo com a linha do partido, está tudo bem. Mas o intelectual não, ele tem que ter a obra realizada, ele tem que ser alguém. Por isso que leva mais tempo. Agora, mesmo assim, você verá, supondo-se que os meus 3.000 alunos ocupassem espaço nas universidades, ainda seria muito pouco, porque esse pessoal tem 200.000 lá em cima. Então, nós estamos atrasados porque esse pessoal está atuando, está realizando hoje planos que eles fizeram em 65, quando começaram a ler Antônio Gramsci. Eu assisti isso, eu estava lá, vi de perto. E depois também conversei, poucos meses antes do Enio Silveira morrer, era o diretor da Civilização Brasileira, que era grande editor do Partido Comunista. Ele me contou como eles progrediram com a ajuda do governo militar. O governo militar... Venderam como nunca. Venderam o livro como nunca. Vendeu o livro como nunca, exatamente. Tem então, mais uma coisa, professor. Um parênteses aqui. As pessoas no Brasil se preocupam muito com quem está disputando a presidência da República. Foi uma das primeiras perguntas que surgiram numa palestra, no nosso ciclo de palestras Imagina Depois da Copa, aí por março desse ano, e um estudante me perguntou, mas Marcelo, nós estamos mal de candidato a presidente da República? E eu respondi, nós estamos mal de candidato a vereador, mal de candidato a presidente de associação de bairro, presidente de diretório acadêmico, presidente, aliás, mal de candidato a síndico, de tudo, de tudo. E isso também é um trabalho de longo prazo. É um trabalho que eu me proponho fazer com a serenidade, a consciência de que eu me tornando deputado estadual, e isso também foi fruto das nossas conversas que tivemos, inclusive quando fui visitá-lo, eu me tornando deputado estadual não vou revolucionar coisa nenhuma, vou ser uma voz dentro do Parlamento Estadual gaúcho, e uma voz que tem realmente respaldo, como disse o professor Pugina, do voto popular, mas que vai trabalhar um projeto de longo prazo de formação de quadros e de militância dentro dessas, e que tenham condições de disputar eleições para diretórios acadêmicos, eleição para associação de bairro, eleições de câmaras de vereadores, porque se não começarmos por aí, nós jamais vamos ter um bom candidato a presidente da República. O poder, Marcelo, o verdadeiro poder não são cargos públicos, o verdadeiro poder é a coisa que tem raiz na sociedade. É a sociedade de bairro, é a igreja, é a escola, são os sindicatos, é aí que é a base do poder. Agora, o pessoal do PT sabe disso porque eles têm a experiência de quase 100 anos do Partido Comunista, que passou para eles a experiência. Então, quando eles começaram, eles eram o quê? Um partido sindical. Eles não elegiam, não tinham grande força eleitoral, mas tinham base na sociedade.
E trabalharam muitas décadas para ter isso. E nós vamos ter que trabalhar muitas décadas também. Agora, quando eu digo nós, parentes, eu não estou aqui para orientar militância nenhuma, né? Eu estou aqui para diagnosticar as coisas, explicar, às vezes dar uma outra sugestão. Quem tem que fazer esse trabalho de formação de militância é quem está aí no Brasil e quem tem vocação para a luta política, não é eu. Né? Eu posso de vez em quando dar uma dica, mas eu não vou pessoalmente fazer isso. Outro dia veio um pessoal me pedir, não, só pode dar uma orientação para o nosso grupo. Fala, não. Eu dou orientação geral, vamos dizer, para o público inteiro, está entendendo? Mas eu não sou líder político e não tenho qualificação para isso. Mas tem pessoa que tem. Eu acho que o espaço da juventude, é isso que eu vejo de importante na candidatura do Marcel, é que, não pelo fato dele ser jovem, não, mas de ser um jovem com interesse político, né, preparado para desempenhar bem o mandato, né, e com entusiasmo e com coragem para enfrentar o adversário. Nenhuma dessas coisas costumam andar juntas do nosso lado. Né? Então, eu acho que uma candidatura como a do Marcel, e por isso fiz essa opção por apoiá-lo, né, representa isso. Se ele fosse apenas um jovem, não seria por esse motivo que eu iria votar nele. Mas um jovem que reúne essas qualidades, eu acho que pode desempenhar um bom trabalho para o futuro. E tem esse contato e esse diálogo com esse segmento, né, que é, na verdade, para quem a minha geração está trabalhando agora, a tua também, não? A nossa geração está trabalhando agora. É olhando para o Brasil deles, porque para o nosso já foi para o saco. É bonito que o Marcel tenha consciência de que ele está começando agora e que ele tem 40 ou 50 anos de trabalho pela frente. Exatamente, exatamente. Então, os planos que o PT realiza hoje, ele começou a discutir na década de 60, gente. Isso aí. Está tudo lá, se você acompanha as discussões, né? Naquele tempo eu lia o Jornal do Partido Comunista, a Voz Operária, e também as revistas e órgãos mais públicos do Partido Comunista, como a própria revista Civilização Brasileira. Os planos estão todos lá. Eles estão fazendo hoje o que os seus avós mandaram fazer. Essa continuidade, o segredo dessa continuidade é muito simples. Numa briga, quem é que ganha? O último a cair, meu Deus do céu. Basta você cair do outro, você ganhou. Então, durar é a coisa mais importante. Né? E durar, assim, continuidade entre gerações, passar a experiência de uma geração para a seguinte, tá certo? E corrigir a geração seguinte, aprender com o nosso exemplo e com as nossas falhas. E a esquerda tem um know-how disso aí. Um know-how de 160 anos, meu Deus do céu. E o pessoal de conservador, liberal, não tem. Né? E aí é importante, é muito importante a gente falar o seguinte, a gente está aqui, o viés, o mote de partida dessa conversa é questão eleitoral, mas é importante a gente deixar claro que, até uma coisa que quem é aluno do Olavo ouviu isso já bastante, da questão de a gente ocupar a posição para que estamos preparados, ou para que podemos nos preparar, para que podemos não ter esse afã que acaba se misturando, vendo tudo complicado, tudo muito errado, tudo desabando, todo mundo, cada um quer ser o líder, cada um quer ser a grande liderança que vai puxar a virada. Isso é uma postura que a gente vê. Eu já fui com muita vergonha e saí disso, já fui militante esquerdista, e eu via isso, o Gina deve ter visto, o Olavo também foi, já deve ter visto. Lá todo mundo se sente um novo Lenin, um novo Mao, um novo Fidel. Ninguém ali quer ser o subalterno, ninguém quer ocupar uma posição secundária. E é importante a gente ter, e não falo só posições secundárias, mas não uma posição, não significa que agora a gente tenha que sair todo mundo se candidatando, ocupando posição em cargo público, mas procurar entender aquilo, de que maneira pode contribuir. O pessoal ali na Confraria de Artes Liberais aqui em Porto Alegre faz um trabalho belíssimo, e o trabalho deve continuar sendo feito. Quem sentiu chamado a ser professor, a escrever,
a produzir, como o Olavo produzir editorialmente, como o Olavo sugere que seja feito, e deve ser feito, a gente deve ocupar esse espaço, enfim, para que a gente possa aproveitar essa onda esse respiro que a gente deu aí nesse ano de 2014, nessas eleições, a gente possa aproveitar isso para plantar e depois colher sementes mais duradouras, não apenas uma onda, algo que daqui a pouco vai ser sufocado de novo. É o seguinte, eu esqueci uma coisa. Eu disse que tem vários domínios, nós não entramos, ou entramos de maneira muito tênue. Primeiro, as ruas. Segundo, as universidades. Esqueci o terceiro. A grande mídia. Rede Globo, Folha de São Paulo, etc, etc. Porque atualmente a esquerda faz a mesma coisa que fazia no tempo da ditadura militar. Ela dominava inteiramente a grande mídia e ela dominava também a chamada imprensa nanica, que criticava a grande mídia. Então eles mandavam em tudo e faziam de conta que eram os cidadinhos. Hoje estão fazendo a mesma coisa. Esse pessoal domina a Rede Globo de alto a baixo, domina a Folha de São Paulo de alto a baixo, e depois fazem um blog dizendo, a Folha de São Paulo é direitista e tal. Mas são eles mesmos. É o mesmo truque de novo, só está caindo novamente, pô. Né? Então, tem que ocupar espaço da grande mídia, abrir espaço com o cotovelo. Né? Então, em função do horário, vamos conduzindo aí as conclusões, mas eu gostaria de começar isso dizendo, vamos fazer isso que o Olavo orienta, que o Marcel está fazendo, que o Pugina escreve seguido para a gente fazer. Não podemos nos omitir. Domingo a gente tem uma grande oportunidade de eleger candidatos comprometidos com valores orientados pela verdade, pela decência, pelo que for que não é esquerdista. Vamos votar nas porcarias dos candidatos que têm o voto útil para governador, para senador, aqui no Paraná, em Santa Catarina, em São Paulo, etc. Vamos votar em quem tem que votar e ocupar as posições que a gente pode ocupar, porque a gente tem esse preparo para isso, tem um grande potencial para tomar a academia, tomar a mídia, fazer o que o Felipe Moura Brasil começou a fazer brilhantemente, está fazendo na Veja. A gente tinha lá o Reinaldo, tinha o Constantino, mas agora um rapaz muito bem posicionado, que está com um espaço muito bom. Isso, de uma forma ou de outra, a gente tem que acabar tomando esse espaço, né? E essa mensagem que eu gostaria de deixar. Deixo espaço aberto para vocês fazerem suas... Tem um tema que nós devemos discutir num outro hangout, outro dia. Não tem nem pressa. E é o seguinte, uma coisa que está contra nós, em escala internacional, que é o fato de que essa elite globalista está toda protegendo a esquerda. Isto é uma montanha de dinheiro incalculável. E a nosso favor tem o fato de que, intelectualmente, a esquerda perdeu o gás. Se você recuar 40 anos atrás, você tinha centenas de intelectuais de esquerda, criativos, brilhantes, combativos, etc. E sobrou o quê? Morreu todo mundo, gente. Internacionalmente, você tem dois nomes, você tem David Harvey e você tem o Antônio Negri. São duas pessoas de gênio, sem dúvida, mas são os últimos. Acabou. Tá certo? E o outro lado, hoje em dia tem uma potência intelectual extraordinária. Então, financeiramente, está tudo contra nós. Intelectualmente, é a nossa grande chance. Em termos de debate público, eles não têm mais como enfrentar. Eles já perderam, já estão desmoralizados, tá certo? E estão se apegando. Quando a hora que começa a se apegar a tipos como Vladimir Safato, é porque está tudo perdido. Leonardo Sakamoto. Sakamoto, exatamente, O Marcel, eu fico imaginando um debate do Marcel com o Sakamoto, com um tipo desses aí, meu Deus. Meu Deus, Aí é esmagapiú. Mas eu acho que nós temos agora uma legislatura que vai iniciar dentro de 3 meses. E em todo o início de legislatura se desenvolve, Marcelo, um processo de organização das frentes parlamentares, que acaba sendo os partidos políticos que funcionam na prática em relação à maior parte dos assuntos em votação. Frente parlamentar disso, daquilo outro. Eu penso que está mais do que na hora, viu, Marcelo, de se organizar e ir pensando nisso,
organizar uma frente parlamentar de direita, de centro-direita, sei lá, pela liberdade, pelo que seja, para funcionar como um bloco político bastante coeso, apesar dos partidos políticos. Ou seja, organizar um pouco, organizar a nossa gente dentro dos parlamentos. Porque eu tenho certeza que tu não vai estar solitário na Assembleia daqui, tu entendes? E outros como tu não estarão solitários nas outras Assembleias e no Congresso Nacional. Eu acho que se organizasse esse jogo, se poderia ter, de repente, consolidado quase de graça uma força política consistente. Sem dúvida. É um conselho que deixo. Me parece ser, em princípio, só uma questão de organização. Organizar essa frente, como se organiza a frente da agricultura, a frente da saúde, a frente da previdência pública, a frente das construtoras, etc. Claro, e é um excelente conselho e certamente algo que precisa ser colocado em prática, não apenas dentro de um parlamento, como o Parlamento Gaúcho, mas algo que una parlamentares ao redor do Brasil e também em câmaras de vereadores, pessoas que se sintam realmente representadas por esse discurso e que mantenham-se unidas, porque o que disse o professor Olavo antes é a realidade. O que nos falta é organização, que eu costumo dizer que é a quarta barreira à participação política de pessoas como nós, que é a total falta de organização. Existem também pessoas dentro da política que têm que se colocam como alternativas de direita, mas não estão organizadas e, como disseste, apesar dos partidos políticos que hoje enfrentam uma crise de credibilidade total no Brasil. Essa quantidade de partidos políticos tem que organizar, porque ela não se organizará sozinha. Exatamente. Matheus? Mas é isso aí, esse trabalho dessas eleições, que é a culminação do trabalho iniciado pelo professor Olavo, continuado pelo Pugina, em que esses políticos que, com certeza, não é de hoje, o pessoal que está se candidatando agora com essa voz de direita, não é de hoje que pensa assim. Só que antes não tinha vazão pública para isso, não encontraria respaldo público, e agora está encontrando, e a gente vai construir, vai seguir nesse caminho para dar cada vez mais espaço para esse tipo de posicionamento, não só na política, mas na academia, na mídia, onde quer que seja. Acho que encerramos por aqui, né, pessoal? E agradeço muito a todos, agradeço ao professor Olavo pela disponibilidade, Pugina, Marcel, e até uma próxima, e agradecemos a... Fala aí, Marcel. Quero agradecer também a gente todos, quero agradecer a participação, de novo, o professor Olavo participou a Pugina, não é à toa que eles estão aqui, eu fiz um pouco a respeito do motivo por que foram eles os convidados, sempre fui de ler bastante, e antes de entrar na política, li os textos do professor Olavo de Carvalho e do Percival Pugina. Fui candidato na minha cidade a vereador, participei da política e continuei participando ativamente, porque via já, naquela época, na minha adolescência, 12, 13 anos de idade, quando eu comecei realmente a me interessar por política, a necessidade de participar desse processo, em virtude de tudo que está acontecendo no Brasil, que viria a acontecer. O PT ainda não estava no poder em Brasília quando eu comecei a atividade política. Não tenho familiares na política, não tenho família de tradição política, e tive que aprender a fazer campanha política também, a pedir voto, a distribuir panfleto, a ir para a rua, a me manifestar, a escrever artigos para jornal, enfim. Ninguém me imaginava na minha família, quando eu tinha uns 15, 16 anos de idade, que eu realmente entraria na política e seria candidato a qualquer cargo que fosse. Foi algo que surgiu dentro de mim e que hoje é incontornável. Como diz o professor Olavo, eu tenho consciência de que é um trabalho de longo prazo, de décadas pela frente, não só meu, mas de todas as pessoas que vierem se engajando no caminho. E eu estou em campanha eleitoral. A todos os gaúchos que estão assistindo esse hangout, dia 5 de outubro, domingo próximo, dia de ir às urnas, e tão importante quanto ir às urnas e votar no 11022 para deputado estadual, é convencer nessa reta final seus amigos e seus familiares a fazerem o mesmo. E, na medida do possível, convencer desconhecidos também, fazer aquilo que eu tive que aprender a fazer, pegar panfleto, ir para a rua, conversar com pessoas que não têm candidato, e hoje mais de 70% das pessoas não têm candidato a deputado estadual, e nós estamos batendo as portas das eleições. Então eu peço a todos que estão assistindo esse hangout, que se identificaram, que concordam com o que está sendo dito aqui, com o total
com tudo que está acontecendo no Brasil, que nós precisamos reagir a isso, eu peço que não só votem, como ajudem nessa campanha na reta final, convencer o maior número possível de pessoas a votarem também no 11022 esse domingo. Eu gostaria só, antes de encerrar, Marcel, eu gostaria de pedir àqueles que estão nos ouvindo que, por favor, parem com essas rusgas entre liberais e conservadores, que é mais ou menos como olhar para o cara que está querendo o nosso pescoço e ficar discutindo se quer a faca ou quer a corda. Né? Eu acho que nós temos que trabalhar juntos, porque é o que o Brasil precisa. Essa divisão não leva coisa alguma. E, Olavo, foi um prazer te rever de novo. Eu tenho planos de passar aí ainda esse mês, viu? Pretendo até durante esse mês dar um pulinho aí para te dar um abraço. Opa, faça isso. Vamos caçar o urso. O meu urso deu cano, não apareceu. Uma semana lá pendurado na árvore, o frio, a chuva. O desgraçado não aparece, pô. Mas na próxima eu pego ele. Então, assim, vai em frente, Marcel, Pudina, Matheus. Assim, audaces fortuna juvat. A sorte favorece os audazes. E quando entra no negócio, entra com a seguinte disposição. Sabe quando eu vou parar? Nunca. É assim que tem que ser. Então, até a próxima. Obrigadão. Muito obrigado. Valeu. Um abraço. Obrigado. Tchau. Abraço, Marcel. Abraço, Matheus. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Igualmente todos aí.